Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu queria passar aqui para nossa meditação um versículo da palavra de Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador de todo mundo e Criador de toda criatura. O versículo se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Aqui, capítulo 11, livro Mateus, versículo 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou repetir. Livro Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Ponto. Veja bem, Deus, como nosso Senhor e Salvador, Criador de todo o universo, de tudo e de todos, Ele conhece as nossas situações, Ele sabe os nossos problemas e sabe muito mais a situação pela qual nós nos encontramos. E aqui, no versículo 28, o começo é bem simples. Diz: Vinde a mim. Ele é um chamado, ele está chamando todos, porque diz todos os que estáis cansados. Então, eu vou dar aqui dois exemplos dentro da Bíblia de pessoas que foram até o Senhor e pessoas que Deus aí chamaram, né? Vou dar um exemplo de uma pessoa que Deus, de um casal que Deus me chamou, e quando eles foram até o Senhor resolveu a sua questão, o seu problema. Se encontra no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Gênesis, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Gênesis está aqui. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 9. Versículo de número 9 e o 10. Vamos ler. Diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? O verso 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Amém? Glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, qual nós lemos, o Senhor Jesus estava chamando: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 9 e o verso 10, diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? No verso 10, e ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, quando Adão ele se apresentou-se ao Senhor, ele mostrou ao Senhor o seu problema. Ele foi ao Senhor e mostrou ao Senhor o seu problema, a sua situação, porque ele temeu a voz de Deus. Então, no capítulo 3,
de Gênesis ainda, no versículo 21, nós vamos dar uma olhada qual foi a resposta de Deus ao aparecimento de Adão e a sua explicação diante de Deus. 3, Gênesis, capítulo Gênesis, é o livro, capítulo 3, e o verso 21. Glória a Deus. Verso 21. Verso 21, diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém? Deus chamou Adão. Adão se envergonhou-se porque estava nu, se escondeu da voz do Senhor, mas quando ele se apresentou-se, ele falou para o Senhor que estava nu. Então ele apresentou o seu problema, que nem nós vimos lá no livro de Gênesis, né, no capítulo de número 3, do verso 9 e verso 10. Então, quando ele contou ao Senhor o seu problema, a sua situação, o próprio Deus o ajudou, que nem fala aqui no capítulo 3, no verso 21 de Gênesis, que diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém? Então, não sei qual é o seu problema, não sei a sua situação, mas quando você for até o Senhor vai lhe ajudar. Então, como eu falei que é dois tipos de pessoas, eu vou mostrar outra pessoa que foi até o Senhor. Se encontra no livro de Mateus. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O livro de Mateus é o primeiro livro, glória a Deus, aleluia, do Novo Testamento. Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui o livro de Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus. Amém. Aqui, livro Mateus, capítulo 8, verso 2. Livro Mateus, capítulo 8, versículo 2 e o versículo 3. Vamos ler. Diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Que bênção, né? Então Jesus, quando ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós vemos aqui que, independentemente da sua situação, do seu problema, a solução é nós irmos até o Senhor, apresentarmos ao Senhor o nosso problema com a sinceridade que há dentro do nosso coração e esperarmos a solução do Senhor, né? Então, que Deus os abençoe, que Cristo Jesus possa falar cada vez mais em vossos corações. E se porventura houver algum de vós que se encontram a ouvir e acompanhar com alguma enfermidade, que esse não é o nosso desejo, que Deus possa curar e abençoar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.